Fala galera, bem-vindos à nossa aula de Candles, Candlestick. Essa aula vai ser composta por uma introdução bem resumida, tá? Sobre a origem do candle. Eu vou apresentar alguns padrões e vou enfatizar principalmente na leitura do candle, explicar o que é um candle, tá? Como que você entende o candle. Bom, a tradução de candlestick para o português remete a candelabro, vela, por causa da semelhança da formação, tá? Do candle com uma vela. Olha só, esse aqui lembra uma vela. Estão vendo? O candle, essa teoria, teve início lá no século XVIII. O japonês chamado Roma Moneiza desenvolveu essa teoria. Ele era um trader de arroz. Arroz era a principal commodity, era a principal riqueza do Japão lá no século XVIII. E reza a lenda que após ele desenvolver essa técnica, essa teoria de avaliar o preço em um período de tempo, né, que é o candle, isso que ele faz, ele conseguiu fazer uma sequência de 100 traders vitoriosos, consecutivos, tá? Como que essa técnica saiu do Oriente e veio para o Ocidente? Lá na década de 80, o camarada chamado Steve Nison, ele foi no Japão e conseguiu aprender essa técnica e trouxe. Os japoneses, eles eram relutantes, tá, a compartilhar conhecimento, mas ele, por conta de um amigo de trabalho dele, ele conseguiu e aprendeu, aperfeiçoou e trouxe lá na década de 80 para o Ocidente. Ele aprimorou ela um pouquinho e está da forma como a gente conhece. O candle, gente, a vela, né, o candelabro, ele serve para demonstrar uma negociação de determinado ativo em determinado tempo. Ou seja, ele mostra aqui para a gente, no caso, como foi negociado, como foi trabalhado esse preço em determinado espaço de tempo. Ou seja, em 1 minuto, em 2 minutos, 20, 30, 35, 40, 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 ano. O mercado todo pode ser visualizado em um determinado ativo, é claro, né? Pode ser visualizado em uma única vela. Um exemplo, aqui a gente está visualizando velas de 15 minutos. Eu posso alterar aqui para 1 dia. Então, ou seja, aqui olha só, a gente está vendo velas, cada vela dessa representa um dia inteiro de negociações. Bacana? Essa técnica simplifica a visualização das negociações e através disso gera para a gente também previsibilidade de preço. Vamos lá agora mostrar alguns padrões para vocês. Eu deixei marcado aqui, eu vou começar pelo doji, que é um dos mais conhecidos, tá? O doji é essa velinha aqui, olha, magrinha, né? Ela representa para a gente indecisão do preço, ou equilíbrio entre as forças compradoras e vendedoras. Como que a gente nota isso? Eu vou abrir aqui, olha só. O preço teve o seu início de negociação na faixa de R$ 22,52. E teve o encerramento das negociações também nessa faixa de preço, R$ 22,52. Ou seja, a gente consegue perceber que não houve uma força maior nem dos compradores e nem dos vendedores, tá? Olha só, já essa vela aqui de alta, ela teve uma abertura, o início das suas negociações em R$ 22,66 e o fechamento de negociações em R$ 22,78, ou seja, ela demonstra uma força predominante dos compradores. Agora, mostrando uma vela com força predominante dos vendedores. Ela teve o início das suas negociações lá na região dos 22,84 e encerrou no 22,76, ou seja, nota-se uma variação negativa do preço. Isso quer dizer força vendedora,
tá? Então, bacana, está explicado aqui o Doji, ele é um grande aliado nosso na avaliação gráfica, tá? Na análise gráfica. Outro padrão bem forte que a gente vai sempre se deparar com ele, ele demonstra reversão de preço, é o engolfo. Aqui no caso chamado engolfo de alta, nós temos também o engolfo de baixa, que vai apenas mudar a coloração das velas. Para a gente entender um padrão como o engolfo, a vela primária ela vai ser sempre menor e está dentro do corpo da vela secundária. Tá? Esse daqui é o engolfo de alta, se fosse o engolfo de baixa, a vela primária seria verde e a vela secundária vermelha. Essas cores de verde para a força compradora e vermelho para a força vendedora é um padrão, mas você pode alterar a cor aqui, tá? A plataforma te permite fazer isso. Então vocês conheceram já o Doji, agora conheceram aqui uma formação de dois candles que a gente dá o nome de engolfo, no caso o engolfo de alta. Vamos agora para o que eu mais gosto. Esse padrão aqui de candle é chamado de martelo justamente pela semelhança dele com o martelo. Uma característica técnica dele é que o seu corpo, ou seja, o que compreende, o corpo é dado pela abertura e fechamento da negociação, tá? E nós temos aqui também a zona de proteção do preço, que muita gente chama de pavio, de sombra. Então, toda vez que você vê um martelo, você não precisa medir exatamente, mas, em geral, a zona de proteção de preço tem 2,5 vezes o tamanho do seu corpo. Esse padrão aqui, martelo, ele tem muita força de reversão de movimento, tá? Quando identificado nas regiões corretas. Isso é matéria para a próxima aula, para aulas futuras. Vamos lá. Galera, esse padrão aqui tem um nome engraçado, não foi eu que dei, pode ser engraçado para mim, não para você, a gente respeita, tá? É chamado de mulher grávida. A mulher grávida por quê? Porque o corpo do candle primário, ele abraça totalmente o corpo do candle secundário, assemelhando a uma mulher em gestação, né? Esse daqui é um padrão mulher grávida de baixa, tá? Nós temos também o padrão mulher grávida de alta. Aí vai inverter apenas a coloração, tá? Quando você identificar um candle primário vermelho, que o seu corpo abraça todo o corpo do candle secundário que for verde, aí você vai lembrar, olha, isso daqui é um padrão de mulher grávida de alta. No caso aqui vocês estão vendo mulher grávida de baixa, tá? Vamos lá, eu mencionei para vocês um pouco da história, né? Falei lá do Roma Moneiza, o trader de arroz que desenvolveu essa técnica, expliquei alguns padrões, vocês podem pesquisar mais na internet, tá? Só que agora eu vou explicar para vocês como ler um candle. Essa é a parte principal e que eu quero que vocês tenham mais atenção. Eu vou desenhar aqui um padrão de candle de baixa e um padrão de candle de alta e a gente vai começar a explicar sobre eles. Esses dois desenhos são desenhos de livro, tá? Não necessariamente que todo candle de baixa vai ser dessa forma ou todo candle de alta vai ser dessa forma. Porém, todos eles terão essas regiões de preço, tá? Que eu vou marcar aqui para vocês entenderem. Todo candle ele vai ter essas regiões aqui. Vamos lá. Começar a dar os nomes para ela. Lembra que eu falei para vocês que os candles eles representam as negociações em determinado tempo, determinado período. Então toda negociação tem um início e tem um final. E essa teoria dos candles ela vem para simplificar a nossa visualização dessas negociações, tá? Então, todo candle, obrigatoriamente, ele vai ter uma
abertura de negociação, abertura, tá? Tanto no candle de alta, força compradora, quanto no candle de força vendedora, abertura. Todo candle, perdão galera, olha só, é ao contrário aqui, tá? É ao contrário. É ao contrário aqui. A abertura do candle de alta é aqui, tá? Abertura. E a abertura do candle de baixa é aqui em cima. Retomando o raciocínio, bom, quando a gente tem a abertura das negociações, precisa se encerrar esse período de negociação. Então, ele se chama fechamento. Tá? No caso da vela de baixa, vai ser aqui embaixo, a variação negativa do preço. E no caso da vela de alta, será aqui em cima, a variação positiva, fechamento. Eu vou apagar aqui essa abertura, tá? Perdão. Tá, vamos lá. Porém, o preço ele é trabalhado nesse período. E ele pode ter negociações de pico de máxima e pico de mínima. Isso não se altera. Sempre que o preço tiver uma máxima, vai ser aqui em cima. Aliás, ele sempre tem uma máxima, é porque às vezes pode coincidir dessa máxima ficar na mesma região de fechamento, entendeu? Ou de abertura. Aí, nesses exemplos de livro, a gente tem aqui a máxima. Vocês podem observar que tanto no candle de força compradora de alta ou no candle de força vendedora baixa, a máxima vai ser sempre na extremidade superior. E eles também podem ter picos de mínima. Olha só aqui. No candle de alta e no candle de baixa serão sempre nas extremidades inferiores. Então, você entendendo isso aqui, você já sabe o que é um candle. Você vai olhar para as nossas velas agora, quando tiver um gráfico na sua frente, você vai falar, olha, eu já aprendi que isso aqui é um candle de alta, eu já aprendi que isso aqui é um candle de baixa. Por quê? Porque ele aqui é verde. Por quê? Porque ele aqui é vermelho. Você pode configurar a plataforma e dar cores diferentes, tá? É importante você lembrar, mas eu recomendo usar as cores padrão. Qualquer vídeo na internet que você assistir, geralmente eles vão usar nessas cores. Tá. Vamos supor que o pessoal colocou esse padrão de cor diferente. O candle de alta preto e o candle de baixa branco. Como é que você vai diferenciar? Bom, você já aprendeu também que quando um candle é de alta, a abertura dele é na região inferior e o seu fechamento na região superior. E agora, como que eu sei que um candle é de baixa? Se ele está na cor branca. A gente aprendeu aqui que a abertura dele se dá na parte superior e o seu fechamento se dá na parte inferior. Tá, Dalmo, mas e essa máxima e essa mínima? Por que isso está aí? Como é que isso acontece? Bacana, ó, memorizem isso aqui, tirem print e voltem o vídeo. É muito importante. Agora eu vou explicar para vocês como que ocorre a abertura, a máxima, a mínima e se dá o fechamento. Vamos pegar aqui um exemplo de baixa. Olha só. Eu vou desenhar o candle novamente e depois eu vou explicar a movimentação dele. Esse aqui é o candle de livro, tá? O que acontece, galera? Esse candle, a gente aprendeu que ele teve o início da negociação aqui em cima, correto? Correto. Porém, teve momento nesse período de tempo, ou seja, 1 minuto, 15, 20, nesse espaço de negociação, que esse preço oscilou longe da abertura. Ele pode ter vindo fazer primeiro uma máxima, depois ele estourou, fez uma mínima e teve o seu fechamento. Então, o que essa vela está mostrando para a gente, de forma desenhada, é isso daqui. É essa movimentação. Tá? Não necessariamente esse preço fez uma máxima primeiro e depois a mínima. Ele pode ter
feito o seguinte, olha, ele veio aqui, abriu, estourou, fez uma mínima, depois voltou, fez uma máxima e encerrou as negociações aqui. Tá? É bacana vocês entenderem isso aqui. Não obrigatoriamente ele vai fazer uma máxima para depois fazer uma mínima. Ele pode fazer a mínima e depois a máxima. Bacana? Então, é importantíssimo que vocês entendam isso daqui. Com base nisso, vocês vão poder entender todo o mercado. Eu vou fazer um exemplo com candle de alta, igualmente eu fiz com de baixa, e vai ficar ainda mais fácil de entender agora. Olha só, esse daqui é o nosso candle de alta, perfeito? Vamos agora dar preço para ele para ficar mais claro de entender. Vamos supor que esse preço teve a sua abertura de negócios aqui a R$10. Tá? R$10. Pode ser uma ação, pode ser um índice futuro. Vamos colocar como uma ação da Petrobras. Teve início das negociações, abriu o pregão a R$10. Perfeito. Aí esse preço foi lá em cima. Foi lá em cima, tá, galera? E fez uma máxima. Ele chegou a R$20. Um exemplo. R$20. Porém, esse preço não se sustentou a R$20. Ele despencou. Ele desceu e fez uma mínima. Ele teve negociação aqui, olha, a R$7. Tá? Porém, lá no final do pregão, os compradores e vendedores foram brigando até que esse preço fechou a R$18. Tá ficando mais claro agora, né? Eu imagino. O que acontece então? Olha, o que esse preço fez de movimentação? Ele teve a sua abertura no pregão aqui a R$10, estourou, teve um pico, chegou a R$20. Tá? Um paralelo com o carro. Você chega lá na concessionária, o preço do carro está aqui, R$20 mil. Aí você está gostando do carro, só que você está colocando acessórios, então ele vai só valorizando, né? Pô, ele chegou a R$40 mil aqui. Aí você fala, R$40 mil não está dentro do meu orçamento. O que eu preciso fazer? Tirar os opcionais. Você vai tirando os opcionais, e o preço vai caindo. Caindo. Aí você fala, cara, não, eu preciso que você tire até o step desse carro e o retrovisor. Aí o preço cai mais. Tá? Aí ele faz uma mínima. Só que o vendedor fala para você, cara, não dá para me te vender um carro sem step. Não dá. Eu preciso te vender esse carro melhor. Aí ele vai te empurrando coisas e você quer muito aquele carro. Aí vai te empurrando até que chega no nível que você já está com praticamente quase todos os itens de novo, mas você fala, não, tá, vamos entrar num acordo. Eu consigo pagar aqui R$30 mil nesse carro. Então você encerra a negociação. Bom, galera, olha, eu acho que esse exemplo aqui ficou muito claro. Se tiverem dúvida, podem me mandar os questionamentos, mas podem assistir esse vídeo várias vezes que vai ficar bem claro, tá? E ele é a introdução para você que quer operar no mercado com base na análise gráfica, tá bom? Eu vou pausar aqui, queria parar a gravação, queria ter feito um vídeo curto, mas não tem como. Então, até a próxima aula.